Então, hoje, gente, no Café com Exame, a gente vai falar um pouco sobre a anemia hemolítica imunomediada, voltada principalmente para a interpretação do hemograma quando há a suspeita de anemia hemolítica ou quando a própria suspeita parte do hemograma que esse animal realizou. Até porque a gente vai ver que sinais clínicos eles não podem ser utilizados isoladamente para avaliar a possibilidade de uma anemia hemolítica imunomediada, porque nós teremos aí sinais de anemia, e nós sabemos que causas de anemia são diversas. O animal pode apresentar icterícia, pode apresentar algumas outras manifestações clínicas que não são patognomônicas da doença da anemia hemolítica imunomediada. Então é bom a gente sempre estar atento ao hemograma, porque o hemograma, na maioria das vezes, vai ser o primeiro indicador da possibilidade de anemia hemolítica imunomediada. Então, rapidamente, para a gente entender sobre o que a gente vai falar hoje, para poder falar sobre o hemograma, é justamente o que é a anemia hemolítica imunomediada, né? A anemia hemolítica imunomediada, chamada de ARIM aqui no Brasil, ou RIMA ou IMA lá nos Estados Unidos, é uma doença imunomediada com a produção de anticorpos contra os eritrócitos. Muitas vezes essa produção de anticorpos esses anticorpos, né, vão se ligar na parede das hemácias, vão marcar esses eritrócitos, portanto, e o sistema monocítico fagocitário vai reconhecê-los como um sinal de fagocitose. E aí nós teremos aí, na maioria das vezes, hemólise extravascular, ou seja, aquela que acontece no sistema monocítico fagocitário, principalmente o baço, certo? Mas também podemos ter a outra possibilidade de anemia hemolítica imunomediada quando há formação do sistema complemento, né? O sistema complemento ele vai se aderir também à parede dos eritrócitos, provocando lesão nessa membrana e, portanto, destruindo esse eritrócito intravascularmente, ou seja, nós podemos ter na anemia hemolítica imunomediada tanto a destruição extravascular quanto a destruição intravascular. Beleza? É uma reação de hipersensibilidade tipo 2 e nós temos dois tipos de anemia hemolítica imunomediada, que a primeira é a antigamente chamada de primária, que a partir do consenso de 2019 ela passa a ser chamada de não associada, que é aquela anemia hemolítica em que não se tem uma causa primária, né, como causa idiopática, e nós temos a anemia hemolítica imunomediada secundária, que é aquela em que há uma doença, há uma causa de base inicial que vai levar à formação de anticorpos contra os eritrócitos. Essa anemia hemolítica imunomediada secundária, ela também é chamada de associada, justamente porque há uma outra enfermidade cursando que leva à anemia hemolítica imunomediada. Esse nome ele foi alterado de secundária para não associada, para associada, e primária para não associada, justamente pela questão da interpretação clínica, né? Por quê? Nós teremos aí uma diferença entre o tratamento da causa primária do tratamento da causa secundária, justamente porque é importante distinguir terapeuticamente qual é aquela anemia hemolítica que está presente naquele animal, justamente porque se você tem uma doença de base inicial, né, geralmente, na maioria das vezes, doenças infecciosas, né, hemoparasitos, até vacina, medicamento, enfim, veneno de cobra, nós temos aí algumas causas que podem dar o start para o mecanismo imunomediado, e é importante a gente saber que enquanto não há a regressão ou a eliminação da causa de base, muitas vezes a resposta à terapia da anemia hemolítica imunomediada ela não é tão eficaz, ou pode inclusive imunossuprimir o paciente e dar mais margem para infecção e
desenvolvimento, progressão de uma doença. Então é importante saber que a anemia hemolítica imunomediada, ela pode ser primária ou secundária, ou não associada e associada, e é importante saber se a causa é primária ou secundária, beleza? Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre a anemia hemolítica imunomediada primária, ou seja, não associada. Para os cães é a maioria dos casos, tá bom? Então, é uma doença praticamente autoimune em que não se sabe ou se desconhece a causa primária dessa anemia, mas num primeiro momento ela se desenvolve sem necessariamente o start de alguma outra enfermidade de base, e a gente sabe que acomete principalmente cães adultos jovens e aqueles cães de meia idade, tá? A média nos trabalhos que a gente tem na literatura é em torno de 6 anos de idade, é que tem a prevalência dos cães que desenvolvem anemia hemolítica imunomediada, certo? A média, então, por aí, 6 anos. Existe uma certa predisposição racial. E aí nós temos Schnauzer, Sheepdog, Cocker Spaniel, algumas raças Terrier. E o importante falar nesse momento é que, apesar de haver essa predisposição racial dentro de algumas raças de cães, ela pode ocorrer em qualquer raça, inclusive em animais SRD, ou seja, sem raça definida. Uma coisa importante, interessante, e até na questão de você receber um paciente com suspeita de anemia hemolítica imunomediada, é a gente ter noção de que, por alguma causa ainda não identificada, há uma prevalência da doença maior nos cães, tanto cães quanto cadelas, castrados. Tá? Não se sabe o porquê disso acontecer, não há uma prevalência de sexo, porém há uma prevalência majoritariamente de cães castrados. Ainda não se sabe qual é o mecanismo fisiopatogênico, mas o que se sabe, e existe uma certa consistência, é que esse distúrbio, principalmente esse primário, né, ou não associado, ele envolve muito mais cães castrados. Então, quando você está atendendo o paciente, você tem que levar isso em consideração também. A anemia hemolítica imunomediada primária é um distúrbio menos comum em gatos, então nós veremos isso muito mais na questão do paciente canino. Ah, mas o gato não tem, então, anemia hemolítica imunomediada? Tem sim, tá? São casos mais raros e principalmente ocorrem da forma associada, ou seja, aquela que a gente chama de anemia hemolítica imunomediada secundária, ou seja, tem um distúrbio de base, geralmente a gente vai ver qual é o principal distúrbio que leva a essa anemia hemolítica imunomediada em gatos, tá? Mas majoritariamente a gente atende na clínica aí paciente canino com essa enfermidade. Então a anemia hemolítica imunomediada secundária ou associada, ela está muito ligada principalmente a doenças infecciosas, certo? Então, é importante lembrar que, seja essa hemoparasitose, por exemplo, intracelular de hemácia ou não, ela pode, por algum mecanismo em que há a produção de anticorpos contra os eritrócitos, ainda que esse agente não tenha nada a ver com a hemácia, como, por exemplo, Ehrlichia, Anaplasma, certo? Ehrlichia vai parasitar leucócitos, Anaplasma, o Plaques vai parasitar plaqueta, mas mesmo assim eles podem induzir uma resposta imunomediada, certo? E nós teremos, obviamente, aí Babésia, Rangélia, outros hemoparasitos, outros agentes infecciosos, neoplasias, alguns estímulos imunomediados a partir de terapia medicamentosa, vacinação é também um ponto importante. Por isso que é importante durante o atendimento, quando a gente está falando a respeito da anemia hemolítica imunomediada, saber exatamente qual é o histórico desse paciente. Porque se nós temos aí uma doença infecciosa, um histórico de medicação, um histórico de vacinação, enfim, né, se o animal tem uma neoplasia, que também pode levar a induzir essa resposta autoimune, a gente precisa
como eu havia falado no começo, entender qual é a causa de base, porque quando você não interrompe a causa de base, o tratamento não é eficaz e você pode dar ainda mais chances desse agente infeccioso se desenvolver naquele paciente. E aí você tem dois problemas importantes. Em alguns trabalhos já relata-se a prevalência da doença, pelo menos isso foi um trabalho dos Estados Unidos, a prevalência da doença em períodos sazonais. Ou seja, lá no sul da Califórnia foi feito um trabalho e percebeu-se que a maioria dos animais desenvolviam anemia hemolítica imunomediada secundária nas estações de primavera ou verão. Aí não se sabe se tem a ver com o ciclo do agente infeccioso de base, mas levantou-se essa possibilidade de ser uma doença com maior prevalência em determinada época do ano, certo? Bom, como eu havia dito, a questão dos sinais clínicos é importante a gente saber que não existe um sinal clínico que nos leve a pensar diretamente numa anemia hemolítica imunomediada. Por quê? Quais são os sinais clínicos que a gente vai observar nos pacientes? Bom, são sinais típicos de anemia. Então, a gente precisa saber que a anemia ela pode ser causada por diversos distúrbios de base. Então, entra dentro desses diagnósticos diferenciais a anemia hemolítica imunomediada. Porém, você observar um paciente, você não tem como de cara colocar como principal suspeita se você não realizou nenhum exame, se o histórico ainda não está muito bem definido, mas os sinais clínicos de anemia, eles serão dados pela própria anemia, pela hipóxia. Então o animal fica mais letárgico, pode apresentar um mecanismo compensatório como taquicardia, taquipneia. Dependendo do hematócrito, se for uma anemia hemolítica imunomediada muito aguda, que leve o paciente com o hematócrito ali de 20% para baixo, você ainda pode ter o sopro sistólico observável, né, no exame físico desse paciente, e outros sinais que podem eventualmente estar nesse paciente, como por exemplo uma palidez mucosa, obviamente por conta da anemia, uma mucosa ictérica amarelada, né, por conta da hemólise, do excesso de hemólise nos casos agudos e hiperagudos. Você vai ter aí um excesso de bilirrubina no sangue, né, pela degradação da hemoglobina que estava presente na hemácia destruída. Então, o excesso de bilirrubina no sangue, ou seja, a hiperbilirrubinemia, vai provocar aí a icterícia nesse paciente. Lembrando que a bilirrubina aí, no caso, majoritariamente vai aumentar a bilirrubina indireta ou não conjugada, mas a direta também estará elevada porque o fígado começa a conjugar mais bilirrubina a partir da sobrecarga que ele está tendo pelo excesso de bilirrubina indireta na circulação, certo? Outro indício, e aí nós podemos observar isso melhor num caso de anemia hemolítica imunomediada em que há destruição intravascular, né, com a formação do sistema complemento, é a urina escurecida, aquela urina cor de Coca-Cola, porque quando a gente tem uma hemólise intravascular, nós temos a liberação no próprio vaso de hemoglobina livre. Essa hemoglobina livre é uma proteína de baixo peso molecular, portanto ela vai atravessar normalmente o glomérulo renal, vai atravessar a barreira de filtração e vai dar aí a coloração da urina. Lembrando que nos casos de hemólise intravascular nós temos que ter cuidado com o próprio rim, porque quando você tem a liberação de hemoglobina livre, ela precipita após passar no glomérulo, ela costuma precipitar nos túbulos renais, provocando uma lesão renal aguda tubular, tá bom? Então, nesses casos, o rim desse paciente deve ser monitorado, certo? Outros sinais de anemia hemolítica imunomediada que nós podemos encontrar é a tal da organomegalia, só que não é um achado muito frequente nessa doença, né? Apesar de haver uma reatividade do sistema imunológico, do sistema monocítico fagocitário, não é um achado muito frequente, né, quando a gente faz levantamento de caso, diante de um caso de anemia hemolítica imunomediada. Então, a organomegalia, né, esplenomegalia, hepatomegalia, não são achados muito
recorrentes nessa doença. Bom, uma coisa que a gente tem que ter cuidado também é que a anemia hemolítica imunomediada ela pode cursar, como eu disse, de forma aguda, superaguda, mas também em alguns casos pode cursar de forma crônica. E o que acontece? Quando um animal tem uma anemia hemolítica crônica, ele vai apresentar muito menos sinais clínicos ou não vai apresentar num determinado momento sinais clínicos, porque a queda do hematócrito ela é progressiva e lenta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o animal vai se adaptando àquelas condições de menor disponibilidade de eritrócitos. Então, na anemia hemolítica crônica, a anemia hemolítica imunomediada crônica, ela se torna um desafio diagnóstico justamente porque o animal tende a não apresentar tantos sinais clínicos num primeiro momento e a doença vai cursando, vai progredindo e o hematócrito vai se adequando ao animal, né? Por mais que ele vá caindo, ele vai caindo de uma forma mais lenta, portanto mais adaptável a esse paciente. Então, a anemia hemolítica imunomediada crônica, ela é um desafio diagnóstico, certo? Mas eu vim aqui hoje, nesse Café com Exame, falar sobre o que podemos observar em um hemograma que pode ser compatível com essa doença, né? Seja ela secundária ou associada ou primária ou não associada, né? Eu estou cismando com essa nomenclatura porque o consenso de 2019 deixa claro que o termo mais adequado é anemia hemolítica imunomediada associada ou não associada, mas muita gente ainda conhece como primária e secundária, certo? Então eu vou toda hora ficar falando sobre isso, porque é um jeito também da gente fixar o que significa uma e o que significa a outra, beleza? Então, vamos dividir essa nossa busca pela possibilidade de anemia hemolítica imunomediada num hemograma pelo eritrograma, leucograma e plaquetograma, certo? Então eu dividi didaticamente esses três itens de um hemograma, né, itens básicos de um hemograma, e a gente vai falar primeiro sobre o eritrograma, né? O que a gente pode olhar quando você recebe um laudo de hemograma, o que a gente pode avaliar dentro da parte de eritrograma que pode chamar a atenção para casos de ARREM, né, anemia hemolítica imunomediada. Bom, primeiro, obviamente, claro, é a anemia, certo? Geralmente essa anemia costuma ser moderada a intensa, severa, certo? Então é importante verificar nesse paciente se há presença de anemia e quando há anemia, essa anemia normalmente é regenerativa, ou seja, há uma presença aumentada de reticulócitos porque não tem envolvimento medular nesses casos de anemia hemolítica imunomediada convencionais, tá? Em que há destruição de hemácias maduras. Então, se nós temos uma hemólise intravascular e extravascular, nós temos, obviamente, uma hipóxia. Essa hipóxia vai ser sentida pelo rim. O rim vai produzir eritropoetina. A eritropoetina vai estimular a medula óssea a liberar e produzir mais eritrócitos. Por isso que, na maioria das vezes, a anemia hemolítica imunomediada ela é regenerativa, certo? Porque vem da hemólise, tanto extravascular, que é a predominante, mas também há casos de hemólise intravascular, quando há formação de sistema complemento, certo? Ela pode ser a regenerativa? Sim, ela pode ser a regenerativa em dois casos. O primeiro caso é um caso de anemia hemolítica contra precursores eritroides. O pessoal chama de PIMA em inglês, tá? Eu nem sei se esse termo ainda é tão adequado, mas é quando há a produção de anticorpos contra precursores das hemácias, ou seja, esses anticorpos vão se ligar a eritrócitos imaturos que serão destruídos na própria medula óssea. Então não tem como haver, diante desse quadro, uma resposta regenerativa, porque se eu tenho destruição dos precursores de hemácia, eu não vou ter resposta regenerativa. Então, esse é o primeiro caso em que nós podemos ter uma anemia arregenerativa em caso de anemia hemolítica imunomediada. O segundo caso é o caso de uma anemia hemolítica imunomediada hiperaguda. Por quê? Porque quando você tem uma destruição muito considerável num primeiro momento,
não que haja comprometimento da medula, mas não houve tempo ainda, num determinado momento em que o animal se apresenta com uma anemia progressivamente e rapidamente, você tem uma destruição muito grande num primeiro momento e você precisa de um tempo de 3 a 4 dias para a medula óssea começar a responder àquela hipóxia. Portanto, se o animal decai, né, num primeiro momento pela intensidade da anemia e vamos dizer assim, pelo tempo rápido de destruição, você acaba levando o animal a apresentar sinais clínicos. Esse proprietário vai levar esse animal para a clínica. Se você coletar o exame nesse primeiro momento, a anemia será regenerativa, porque ainda não houve tempo da medula produzir e liberar células reticulócitos, né? Então, o que acontece? Nesse momento, você não vai apresentar uma anemia regenerativa. Então, tem que se apegar à questão da reticulocitose, ou seja, da anemia regenerativa. Olha, na maioria dos casos mas em casos hiperagudos, você pode ainda não ter a resposta da medula. Em casos de formação de anticorpos contra precursores, você também não vai ter uma resposta, porque está havendo a destruição imunomediada de precursores das hemácias. Outro sinal de resposta, de destruição, né, no caso hemólise, são os comentários, né? Anisocitose, que é a diferença de tamanho. Aí a gente vai falar sobre, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre algumas alterações morfológicas observadas em um paciente com anemia hemolítica imunomediada, mas provavelmente no seu laudo vai chegar lá anisocitose, policromasia. Por quê? Porque além de ter aí a presença de esferócitos, que a gente vai comentar logo a seguir, a gente tem também a resposta regenerativa. Lembrando que o reticulócito é uma hemácia imatura, que ainda possui algumas organelas citoplasmáticas, e ela possui menor CHCM e maior volume. Portanto, normalmente você tem uma anemia macrocítica, hipocrômica, dependendo aí de cada hemograma. Lógico que isso varia bastante entre os animais, mas anemia macrocítica, hipocrômica, regenerativa, certo? Uma coisa engraçada é que a gente leva sempre em consideração a concentração de hemoglobina, lá o CHCM, e nesses casos pode dar confusão, porque o CHCM ele pode estar aumentado nos casos de anemia hemolítica imunomediada. Por que ele pode estar aumentado? Principalmente nos casos de hemólise intravascular. O que acontece? Quando você tem a destruição intravascular dos eritrócitos, você está destruindo eritrócito e mantendo a concentração de hemoglobina padrão, né? Se a gente imaginar uma piscina, eu sempre uso essa analogia porque é mais fácil de entender. Vocês imaginem uma piscina que contenha 10 balões. Tá? A piscina está vazia, só que dentro dos balões você tem água. Então, se eu tenho 100 balões, cada balão eu tenho 1 litro de água, certo? Se eu tenho 100 balões, o balão representa a hemácia e a água representa a hemoglobina, beleza? Então, tenho lá dentro de uma piscina 100 balões, cada balão tem 1 litro, portanto, dentro daquela piscina, a água que está dentro da piscina está dentro do balão, eu tenho 100 litros, ou seja, 100 hemoglobinas, vamos dizer assim. No caso de hemólise, o que está acontecendo quando a gente traz para a analogia da piscina? No caso de hemólise, esses balões estão sendo estourados. Então, vamos supor que diante de um processo hemolítico, de 100 balões, nós estouramos dentro da piscina 10 balões. Então, a partir de agora, eu tenho 10 balões a menos. Então, eu tenho 90 balões, que originalmente eu tinha 100. Certo? Se eu tenho 90 balões, eu perdi 10 hemácias, vamos dizer assim. Só que eu perdi hemoglobina dentro dessa piscina. Quantos litros ainda tem dentro da piscina? 100. Porque a água que estava dentro do balão agora está dentro da piscina. Então, se somar quantos litros eu tenho dentro da piscina, continua sendo 100. E é por isso que o CHCM dá aumentado. Eu tenho destruição
de eritrócitos e o equipamento ele não vai conseguir contar porque o eritrócito está destruído. Porém, a hemoglobina daquele eritrócito destruído ainda será contável. E, portanto, será contabilizada e, portanto, você tem aí, na hora de fazer o cálculo que o próprio equipamento faz, você tem um CHCM aumentado, certo? Isso é um indício aí de que pode estar havendo hemólise. Nós temos alguns outros processos que podem aumentar o CHCM, não que vá ter mais hemoglobina dentro de um eritrócito, mas é uma questão de cálculo. Eu perco eritrócito, mas eu não perco a concentração de hemoglobina. Aí, na hora de fazer o cálculo, o CHCM dá aumentada. Outro índice que pode estar aumentado é o grau de anisocitose dos eritrócitos, que é o RDW. Ele pode estar aumentado por duas causas. O que é RDW? É a diferença de tamanho, tá bom? É a diferença de tamanho entre a menor hemácia e a maior hemácia. Nós podemos ter uma discrepância de tamanho por duas causas na anemia hemolítica imunomediada. A primeira é pelo próprio aumento de reticulócito, né, que nós sabemos que o reticulócito é maior do que a hemácia madura, então pode haver uma discrepância de tamanho. E outra possibilidade é a presença de esferócitos, né, que é um indício que sugere bastante a presença de anemia hemolítica imunomediada, inclusive ela está no consenso de 2019. Portanto, quanto maior a diferença de tamanho daquela amostra de eritrócito, maior o RDW. Então, o esferócito é uma hemácia pequenininha. E se nós formos comparar com uma hemácia madura, ela tem uma discrepância de tamanho que vai ser detectada no RDW, certo? Eventualmente, pela resposta, pela rubricitose apropriada, nós podemos ter algumas hemácias nucleadas, metarrubrícios, presentes acima da normalidade, porque pode ser uma resposta apropriada à anemia, mas isso não é uma regra. Para saber se a anemia é regenerativa ou não, a gente precisa ter a contagem de reticulócitos, certo? E para ser regenerativa, a gente precisa ter uma reticulocitose, ou seja, valores de reticulócito acima dos valores de referência, obviamente, certo? Aí quando a gente olha, outra coisa importante é a questão da microscopia, como eu havia dito, né? A presença de esferócito, que origina-se a partir de uma fagocitose parcial de um próprio eritrócito, é um achado muito suspeito de anemia hemolítica imunomediada, principalmente em cão, até porque em gato é difícil você identificar um esferócito. E no cão, você também, além de diminuir a célula, você tem uma diminuição da palidez central, então fica um pouco mais fácil de observar. Mas de onde vem esse esferócito? Quando há a produção de anticorpos contra eritrócitos, esses anticorpos vão ser produzidos e vão aderir à parede dessa hemácia, tá? Em algumas partes da hemácia. E aí, quando o macrófago, né, quando essa hemácia passa no sistema monocítico fagocitário, principalmente no baço, essa hemácia ela tende a ser removida da circulação, porque ela foi indicada como um antígeno e ela, portanto, será removida. Só que, como essa proteína está em algumas partes da membrana, pode ser que esse macrófago ele vá fagocitar essa hemácia, só que ele faz uma fagocitose parcial, ou seja, ele come um pedaço da hemácia. A parte que foi comida fica dentro do fagossoma e fagolisosoma, que será destruído, só que a parte que sobrou da hemácia, ela se rearranja novamente, portanto ela perde a palidez central e também perde volume. Aí esses esferócitos eles ficam circulantes e a gente consegue detectá-lo. Outra presença importante é a questão da hemácia fantasma, tá? Principalmente ligada a casos de hemólise intravascular. A hemácia fantasma nada mais é do que aquele processo em que houve formação, uma resposta humoral sobre aquele eritrócito, só que ao invés de só o anticorpo se ligar à parede do eritrócito, também há a ligação do sistema complemento. O sistema complemento vai se ligar, uma série de proteínas vão se ligar na parede do eritrócito, vão provocar literalmente furos nesse eritrócito e, portanto, vai extravasar o conteúdo interno da hemácia para fora. Por isso que a gente chama de hemácia fantasma, porque ela fica muito pálida, porque o material dela foi todo eliminado. Então fica só aquela bordinha, aquele fantasminha lá na microscopia. É outro achado interessantíssimo aí que leva a suspeitar de anemia hemolítica imunomediada. Outro achado que nós podemos ter é a presença de eritrofagocitose,
né? E a gente vai ver na parte melhor de leucócito. Ah, mas além do hemograma, da parte de eritrograma, tem outra coisa que eu posso, a primeiro momento, suspeitar de anemia hemolítica imunomediada? Bom, o que a gente pode ver, por exemplo, numa amostra, você coletou o sangue, botou no tubo lá roxo para mandar para avaliação de hemograma, e você pode observar no primeiro momento que a amostra pode se encontrar ictérica pela hemólise, certo? Uma icterícia pré-hepática, e em alguns casos mais severos, nós podemos observar, quando a gente vai homogeneizar essa amostra, perceber que parece que existem alguns grãos, como se fossem grãos de areia, né, que nada mais são do que a própria aglutinação dos eritrócitos. Lembrando que essas proteínas, esses anticorpos da parede do eritrócito, que são produzidas para se ligar exatamente no eritrócito, elas podem se ligar entre si. Então, o eritrócito está com uma imunoglobulina na sua parede, um outro eritrócito está com a sua imunoglobulina na parede. Essas imunoglobulinas elas podem se ligar e aí elas fazem o que a gente chama de aglutinação. E isso pode ser refletido até em aspecto macroscópico. Você vê aquela aglutinação em forma de grãozinho de areia. Quando você homogeneiza a amostra, você percebe que para lá e para cá você vê aquela areinha escorrendo para lá e para cá também, certo? E a microaglutinação nós podemos observar no hemograma também, que é também uma possibilidade de achado hematológico que também é compatível com a anemia hemolítica imunomediada. Então, perceber a amostra, ver a anemia regenerativa, ver os índices hematimétricos, como por exemplo, você pode ter um VCM aumentado ou normal, o CHCM pode estar aumentado, o RDW vai estar aumentado, você pode ter às vezes presença aumentada de metarubristo, aí na microscopia também você vê esferocitose, hemácia fantasma e a microaglutinação. Então tem bastante informação no hemograma que pode te levar a pensar em anemia hemolítica imunomediada, beleza? Partindo para o leucograma, o que a gente pode ter de alteração no leucograma, desse hemograma, que possa sugerir a presença de anemia hemolítica imunomediada? Lógico, gente, eu estou falando isoladamente por uma questão didática, mas você sempre vai fazer uma contextualização de todos os parâmetros que você avaliou nesse hemograma. Então, o eritrograma ele tem que conversar com o leucograma precisa conversar com o plaquetograma e por aí vai. Tá? Então, o que a gente espera numa reação inflamatória imunomediada? Né? A presença de leucocitose neutrofílica. Tá? Uma estimulação, você tem aí uma produção e liberação maior de leucócitos, principalmente neutrófilo. Você não vê muito isso em gato, mas em cão a gente pega bastante casos de anemia hemolítica imunomediada com presença de leucocitose neutrofílica, certo? O que a gente pode ver além disso no leucograma que pode ter relação com a anemia hemolítica imunomediada, tá? Por exemplo, a neutropenia imunomediada. Podem cursar juntas, né? Em alguns casos, como por exemplo na síndrome de Evans, que é um distúrbio imunomediado também, contra hemácias e plaquetas, e também pode haver também a produção de anticorpos contra o próprio leucócito, no caso aí, neutrófilo. Por vezes, a neutrofilia de uma anemia hemolítica imunomediada é tão grande, é tão intensa a resposta, que a gente pode encontrar o que a gente chama de reação leucemoide. O que é uma reação leucemoide? É uma reação, uma neutrofilia, uma leucocitose tão grande que parece uma leucemia. Não tem nada a ver com leucemia, mas pela intensidade, pela quantidade de leucócitos circulantes, parece que esse animal realmente possui uma leucemia, porque as leucemias agudas elas costumam produzir bastante leucócito, uma leucocitose muito abrupta. E é por isso que nesses casos a gente chama de reação leucemoide, porque há uma leucocitose tão intensa que na hora que você olha o hemograma, você pode se assustar e pensar que a primeiro momento aquilo é uma leucemia, mas na verdade é uma reação, uma leucocitose intensa. Nesses casos de anemia hemolítica imunomediada nós podemos encontrar. Outro caso de evidência em leucócito, de leucograma, para suspeitar de anemia hemolítica imunomediada, é a presença de um monócito ativado. A gente sabe que o monócito ele não é uma célula completamente madura. Quando você vê no sangue, ele tem que estar ali.
tá? O monócito é uma célula que é para estar monócito no sangue. Só que depois, a função dela principal é sair do sangue e ir para o tecido, onde ela vai ganhar diversos nomes, né? Macrófago, célula dendrítica, célula de Kupfer, enfim. Ela vai fazer seu papel de macrófago. O que acontece? Quando você tem uma destruição de eritrócito, tem um aumento de uma demanda de destruição, às vezes os monócitos circulantes eles já se ativam para poder fagocitar os próprios eritrócitos circulantes, certo? E aí já dá brecha para o outro achado que nós podemos ter, que é a tal da eritrofagocitose. O que é a eritrofagocitose? É quando você observa em lâmina a presença de um neutrófilo, ou um monócito, no caso, fagocitando um eritrócito. Por quê? Tem um sinal ali de membrana, o macrófago, o monócito, identificou e ele vai fagocitar. Então, a eritrofagocitose também é um achado importante aí, contextualizando, obviamente, com a presença de anemia hemolítica imunomediada, beleza? Então, basicamente, esses são os achados de leucograma. Nós falamos de achados de eritrograma, leucograma, e agora a gente passa para a questão do plaquetograma, beleza? Então, geralmente na anemia hemolítica imunomediada, aquela que só há produção contra eritrócitos, aquela clássica, você não tem alteração de plaqueta, tá? Esse é um outro achado importante, principalmente agora com ressalvas, tá? Quando você vê uma anemia regenerativa e você suspeita de alguma doença infecciosa, né? Por exemplo, Babésia, Rangélia. O que eu estou querendo dizer aqui? Geralmente essas hemoparasitoses elas cursam com trombocitopenia, certo? A babesiose, a rangeliose pela vasculite intensa da primeira fase, né, que é a fase de esquizogonia, ela provoca uma trombocitopenia muito grande, certo? Então a plaqueta normal pode, tá, gente? Pode nos ajudar a suspeitar mais de uma causa do que outra. Lógico, nós podemos ter as duas juntas, como nós falamos, no caso das anemias hemolíticas secundárias ou associadas, nós podemos ter uma doença de base, como por exemplo uma doença infecciosa, que pode levar e estimular o sistema imunológico a produzir uma resposta imune contra os eritrócitos, certo? Bom, nós podemos ter aí, no caso também, tromboembolismo pulmonar, porque diante de uma necrose intensa, o que é a necrose intensa? Lembrando que o sangue, gente, é um tecido, certo? Se o sangue é um tecido, quais são as células que formam esse tecido? Principalmente eritrócitos. Se nós temos células morrendo, sendo destruídas, nós temos processo necrótico, processo de necrose. Essa necrose libera algumas citocinas inflamatórias, enfim, que vão, provocar, em alguns casos, a ativação da hemostasia, né? Então, você pode ativar plaqueta, ativar fatores de coagulação, né? Lembrando aí que pode levar a uma CID, né? Uma coagulação intravascular disseminada, mas em bons casos nós temos aí como causa de óbito num paciente com anemia hemolítica imunomediada o tromboembolismo pulmonar, certo? Então, nesses casos em que você tem um processo de hipercoagulabilidade, um excesso de ativação plaquetária pela atividade necrosante ali provocada pela hemólise em excesso, você pode, na minoria das vezes, cursar com uma trombocitopenia, beleza? E qual é o outro caso que nós podemos observar uma trombocitopenia quando nós temos uma anemia hemolítica imunomediada? Quando nós temos a tal da síndrome de Evans, tá bom? Que é aquela doença imunomediada em que nós temos tanto a diminuição de plaquetas quanto de hemácias por sistema hemolítico, né? Destruição de plaqueta e hemácia imunomediada, tá? Geralmente aí são casos que podem envolver 20% de todas as anemias hemolíticas imunomediadas. Mas na questão de plaqueta, o que nós podemos é ter isso, gente. Ou uma plaqueta normal. Em alguns casos, nós podemos ter uma trombocitopenia por conta de uma formação de um tromboembolismo que vai agregar plaqueta, vai consumir plaqueta. E nos casos imunomediados em que envolve destruição de plaqueta e destruição de eritrócitos ao mesmo tempo, tá? A tal da síndrome de Evans. Então,
Esses são os achados laboratoriais que nós podemos pensar na possibilidade de anemia hemolítica imunomediada, certo? Então, olhar sempre para o eritrograma, para o leucograma, para o plaquetograma, contextualizá-los, certo? Porque a divisão aqui foi didática, mas quando você pega o hemograma, você tem que olhar e correlacionar os achados, principalmente, né, os achados do eritrograma, que óbvio, se é uma anemia hemolítica imunomediada, nós teremos alterações aí. Não esquecer da microscopia, o quão importante ela é, quando a gente vai ver aí uma presença de esferócito, presença de hemácia fantasma, eritrofagocitose, monócito ativado, enfim, né, alguns achados microscópicos. Na dúvida, o clínico geral passa um corticoide, né? Ele falou com certeza, talvez tenha sido irônico, mas é aquele caso, Luiz, eu não sei, conhecendo você, eu não sei se essa pergunta foi real, mas foi bom você falar de corticoide justamente porque você, para entrar com o tratamento de anemia hemolítica imunomediada, você tem que primeiro, considerar se essa anemia hemolítica imunomediada ela é primária ou secundária, ou seja, ela está associada ou não a uma doença de base. Quais são as doenças de base? Principalmente doenças infecciosas, certo? Neoplasias, medicações, algumas medicações podem levar a anemia hemolítica imunomediada. Eu sabia que ele estava brincando, né? Mas pode ser que seja a dúvida de outra pessoa, né? Vou suspeitar de anemia hemolítica imunomediada, já vou entrar com corticoide, né? Inclusive, eu peguei um caso interessante de um cliente meu que, acho que foi em 2015 mais ou menos, era um paciente que vinha tendo uma anemia progressiva, não era tão agudo, certo? Mas havia sinais de imunomediados, né? Presença de esferócito, e aí o proprietário, aí que vem aquele problema, né? A realidade. O proprietário, ele às vezes não tem condição de bancar a exclusão de possibilidades diagnósticas, né? Por exemplo, eu quero saber se essa anemia hemolítica imunomediada é primária ou é secundária. Então, eu preciso levantar o quê? Histórico, obviamente, se fez alguma medicação, se tem alguma neoplasia, se o animal teve uma doença infecciosa, como é que eu vou fazer essa triagem, né? Eu vou ter que pedir, né, um painel para detecção de doenças como Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, Rangélia, Leishmaniose, Girofilariose pode levar a uma anemia hemolítica imunomediada. Então, às vezes é muito oneroso para o cliente. Então, era um cliente com uma condição financeira muito baixa, e aí conversando com o veterinário, eu falei com ele, olha só, a gente não tem muito o que fazer, a gente não pode fazer um tratamento empírico porque a gente não sabe qual é a causa de base, né? E aí ele resolveu entrar com corticoide, porque o animal começou a apresentar sinais clínicos, parecia que havia uma intensificação dos sinais clínicos, e aí ele fez o corticoide numa dose imunossupressora, e repetiu o hemograma, que era o que o proprietário tinha de recurso financeiro ali naquele momento. E aí, né, talvez por essa imunossupressão, a gente chegou a um diagnóstico, né? Isso aí, não estou dizendo que é o certo, mas foi a realidade, tá bom? O que aconteceu? Quando ele fez a imunossupressão, provavelmente isso deu brecha para que a mastigotas de leishmania ganhassem a circulação novamente. E aí, no próximo hemograma, eu acabei identificando a causa de base, que era a tal da leishmaniose. Então, aí, a partir desse momento, o proprietário foi notificado e aí ele teria que tomar os procedimentos cabíveis para a situação, né, de uma leishmaniose. Portanto, foi um caso atípico em que a terapia imunossupressora acabou dando brecha para que a gente pudesse observar em um hemograma a mastigotas de leishmania. Ou seja, havia uma anemia hemolítica imunomediada associada à leishmaniose. Então, a partir daí foi conversado, foi uma sorte, vou dizer assim, né? Mas eu não sei qual foi a conduta que o proprietário resolveu seguir, né? Se fez eutanásia, porque eu não sei, porque para você manter, né, milteforam, alopurinol, coleira, ter lá a casa, visitas frequentes ao veterinário, eu não sei como é que eles conduziram essa situação, mas o importante é que a gente acabou diagnosticando na intenção de resolver uma outra doença,
né? Então, sempre levar em consideração. Outra coisa importante para fechar aqui é que nos cães a anemia hemolítica imunomediária primada ela tende a ser mais prevalente. Nos gatos é o contrário. A anemia hemolítica imunomediada ela é mais secundária. E secundária aqui, principalmente ao hemoparasito Mycoplasma haemophilus. Tá? A maioria das anemias hemolíticas imunomediadas, que não são tão grandes, são raras em gato, elas se manifestam a partir da doença infecciosa Mycoplasma haemophilus. Tá? Nós temos outras espécies de micoplasma, mas a mais patogênica é a micoplasmose causada por Mycoplasma haemophilus e que pode levar, muitas vezes, a anemia hemolítica imunomediada. Inclusive, nesses casos, recomenda-se a terapia empírica, né, de doxy, porque se você não resolver a causa de base, que é a micoplasmose, você não consegue resolver a anemia hemolítica imunomediada. Então, sempre que há suspeita de anemia hemolítica imunomediada em gato, costuma-se fazer a doxy preventiva mesmo, para se precaver de ser uma causa secundária à micoplasmose felina. Então, nesse caso, sim, a doxy é utilizada com uma certa propriedade. Por quê? A gente sabe que a maioria dos casos de anemia hemolítica imunomediada em gato vem da Mycoplasma haemophilus. Então faz sentido eu fazer uma doxy e fazer tratamento de imunossupressor para aquele gato. Beleza? Lembrando que aí é com o clínico, ele tem que se virar, que muitos gatos com Mycoplasma haemophilus, eles possuem também FeLV, né? Que normalmente é a doença que predispõe o animal a desenvolver a micoplasmose. Então são 3 bombas aí de uma vez só, né? O clínico vai ter que se virar, mas brincadeiras à parte, ele vai ter que estabilizar esse paciente fazendo uma terapia contra micoplasmose, que nem sempre vai estar no hemograma, e o tratamento para anemia hemolítica imunomediada. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, tem lá na página do Labin Classroom, pode mandar mensagem particular e eu respondo assim que possível, tá bom? Então, o Café com Exame de hoje falou um pouco sobre os achados de anemia hemolítica imunomediada nesses pacientes, principalmente pacientes caninos, beleza? Então, eu aguardo vocês no próximo Café com Exame, beleza? Então, até a próxima.